Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 18. Pais e filhos. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Esse é o item 9 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão nasce do orgulho e do egoísmo. O indivíduo egoísta só pensa em si e acredita que tudo deve servi-lo. Ela revolta corações honestos e, embora dolorosa, é mais prejudicial a quem a pratica do que a quem a recebe. O capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Santo Agostinho explica que a ingratidão é fruto do egoísmo e que laços de família são laços do espírito, não apenas da matéria. Ele destaca que pais reencarnam com filhos difíceis como provas e incentiva os pais a não desistirem dos filhos ingratos, tratando-os como náufragos que a família espiritual deve salvar. Ele explica que espíritos com ódios passados reencarnam buscando vingança, sendo a família o cenário de provações e aprendizado. A ingratidão filial surge de paixões e inimizades trazidas de vidas passadas. Crianças que demonstram antipatia instintiva trazem um passado que a família atual precisa auxiliar a superar. Muitas vezes a inimizade é muito grande, não dá para ter uma simpatia imensa pelo outro, mas é preciso reconhecer que o outro lhe deu a oportunidade da vida e que só isso já é motivo de gratidão. Portanto, a postura deve ser de dar com o bem, de retribuição com o bem o que foi recebido, mesmo que lá dentro existe uma dificuldade de fazer isso. Os laços consanguíneos não são apenas materiais, mas laços duradouros do espírito que se reúnem por afinidade ou para aprendizado mútuo. Pais têm o dever de educar e guiar as almas que lhe foram confiadas, mesmo diante da ingratidão, que serve como uma prova dolorosa. A afinidade atrai espíritos, criando famílias unidas, mas também permite que os espíritos, menos evoluídos, reencarnem entre eles para receber amor, conselhos e auxílio. A aceitação da prova com amor e a falta de murmuração ajudam a superar o passado, transformando o inimigo em amigo. Então, agora vamos ver o que Emmanuel nos diz. E ele inicia o capítulo assim: trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos socioeconômicos, não é somente a relação de pais e filhos que assume caráter de importância, mas também a que se verifica dos filhos para com os pais. Os filhos não pertencem aos pais, mas também os pais não pertencem aos filhos. Então é importante isso, né? Que Emmanuel já inicia falando que os filhos não pertencem aos pais, assim como os pais não pertencem aos filhos. Os pais devem especial consideração aos próprios rebentos, mas o dever funciona bilateralmente.
uma vez que os rebentos do grupo familiar devem aos pais participar. Atenção! Então, primeiro os pais têm o dever de cuidar, orientar os filhos. E depois, quando adultos, os filhos têm o dever de cuidar dos pais, né? Existem pais que agridem os filhos e tentam escravizá-los, como se fossem objetos da sua propriedade exclusiva. Mas encontramos da mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los, como se os progenitores constituíssem seus animais domésticos. Vamos lembrar que há uma cultura, né, de que os filhos devem receber tudo. Tudo que eu não tive eu vou dar para meu filho. E não é bem assim. Os filhos também devem colaborar. Por exemplo, um pai está com dificuldade financeira e o filho está bem-sucedido. Por que não ajudar esse pai? Porque o filho não pode trabalhar para ajudar na casa quando há dificuldade financeira. Existem filhos que colocam os pais em cubículos, dando apenas o necessário para a sobrevivência, achando que estão fazendo sua obrigação. Para esses pais carentes que os filhos devem atendê-los ainda mais. Ou seja, não o básico, mas as doçuras do supérfluo. Afinal, quantas noites sem dormir os pais deram a esses filhos? Por exemplo, né? E quantos filhos acham que a obrigação de cuidar dos pais é do outro irmão? Nunca dele. E assim, nenhum cuida. Depositam os pais em algum lugar e nem os visitam. Não lembram os supérfluos que cobraram dos pais quando pequenos. Quantos brinquedos desnecessários que eles quiseram e os pais deram com muito sacrifício. Mesmo que existam mágoas entre esses filhos e esses pais, precisa existir o agradecimento pela oportunidade da vida. Precisa ter o reconhecimento de que os pais também estão em aprendizado. Também são espíritos imperfeitos em busca de fazer o seu melhor, com dificuldade para aprender, assim como os filhos. Os filhos não podem se transformar em ditadores dos pais. Resolver com eles como eles devem viver, onde eles devem viver, sem que isso acarrete situações kármicas a serem resolvidas em novas existências. A reencarnação trata rumos nítidos ao mútuo respeito que compete de uns para com os outros. Entre pais e filhos há, naturalmente, uma fronteira de afeição recíproco que não se pode ultrapassar em nome do amor, sem que o egoísmo apareça conturbando sua existência. Existem pais que intervêm, que se intrometem na vida dos filhos em nome do amor. Assim como tem filhos que também, em nome do amor, se intrometem na vida dos pais. Ambos estão errados. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Então, respeitar o estágio de evolução dos pais. Não cobrar o que eles ainda não tiveram condições de fazer. Os pais não conseguem penetrar de imediato a trama do destino que os princípios kármicos reservam aos seus filhos no futuro, e os filhos estão inabilitados a compreender de imediato o enredo das circunstâncias em que seus pais mergulharam no passado,
a fim de que pudessem voltar do plano espiritual ao renascimento no plano físico. Unicamente no mundo das causas, após a desencarnação, será possível o entendimento claro sobre os vínculos em que se imanizam, em que foram atraídos, né? Invoque-se, à vista disso, o auxílio de religiosos, professores, filósofos e psicólogos, a fim de que a excessiva agressividade filial não atinja as raias da perversidade ou da delinquência para com os pais, e nem a excessiva autoridade dos pais venha a violentar os filhos em nome de tardia ou cruel desvinculação. Originariamente, pais e filhos são consciências livres, livres filhos de Deus, empenhados no mundo à obra de autoburilamento, resgate de débitos, reajuste, evolução. As leis da vida englobam sua individualidade no mesmo alto gabarito de consideração. Então, vamos lembrar que o meu limite acaba quando começa o limite do outro. Portanto, a necessidade do respeito pelo espaço alheio. Nunca é lícito, nunca é justo o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática afetiva. Ou seja, aqui ele não está levando em consideração aqueles pais e filhos que se amam, que se respeitam, estão vinculados numa situação muito boa, são empáticos. Apresentamos sumariamente princípios básicos do universo. Então, na maioria dos casos, sabemos que existem choques de gerações. É óbvio que atritos aconteçam pela diferença de pontos de vista, mesmo que pais e filhos se queiram bem. São atritos naturais, pela diferença de crença, né? E é através do atrito que as pedras são lapidadas. Mas é necessário refletir muito na postura diante dos pais. Os filhos também têm deveres morais e espirituais para com os pais. A existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna no educandário da experiência física, à maneira de estudante no internato. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, são os alunos mais velhos, no currículo das lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes quando surgem na arena de serviço terrestre com acesso na escola, sob o patrocínio dos companheiros que os antecederam, por ordem de matrícula e aceitação. Portanto, temos obrigação de agradecê-los. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil em que se vejam no colégio da existência humana, porque, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados insistiram com os pais, através de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo, para que os trouxessem de novo à oficina de valores físicos, de cujos instrumentos se mostram carentes, necessitados, né?
a fim de seguirem rumo correto no encalço da própria emancipação. Então, os filhos jamais podem acusar os pais pela dificuldade pelos quais eles estão passando, porque cada um tem o seu plano existencial, cada um tem a sua história, cada um tem o seu karma, cada um tem seus acertos a fazer. É muito fácil se vitimizar, dizer, eu não pedi para nascer. Realmente, muitas vezes não pediu, implorou. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.